Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez na nossa reunião doutrinária das quartas-feiras, a nossa reunião pública. A Fraternidade Espírita Emmanuel, aqui no bairro do Salgado, cidade de Caruaru, Pernambuco. Sou Seródio, trabalhador desta casa. E sejam bem-vindos os que estão aqui presentes, como também os internautas, aqueles que já nos acompanham e aqueles também que no futuro irão acessar as nossas redes sociais do YouTube e do Instagram. No YouTube tem lá um procedimento, dá um like, se inscrever no canal e que depois aí cada um, com certeza, aquele que se inscrever vai ganhar um presente do Emmanuel. Aguardem. Então, hoje nós temos aí mais uma vez a grata satisfação da presença aqui conosco de Soares, José Soares. Soares é trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que fica aqui no bairro das Rendeiras, aqui na nossa cidade. E Soares irá falar sobre o perdão e velhas recordações, velhas doenças. Bom, tudo vai girar em torno do perdão, né? Vai ser um tema interessante, esse que o Soares irá abordar nessa noite. E, a título de exórdio, da preparação do nosso ambiente, vamos ler uma mensagem aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 24. É um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 24. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a nossa prata te enferrujaram. Tiago 5:3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Continuem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Emmanuel. Convidamos a todos que nos acompanhem na prece de início da nossa reunião na noite de hoje. Ó Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia. Divino amigo Jesus, Jesus amado, rogamos ao Mestre a tua presença nesses instantes em que aqui estamos unidos e reunidos em teu nome. Que possamos, Senhor, através dos teus benfeitores, os teus enviados de luz,
mentores desta casa, mentores do Bezerra de Menezes, que possam intuir o nosso irmão Soares, para que ele desenvolva esses teus ensinamentos de uma maneira tranquila, didática, para que todos que aqui estamos dos dois planos da vida possamos ter a compreensão e o discernimento dos teus evangelhos. Nos envolve, ó Mestre, sempre na tua luz, no teu amor e na tua paz. Que assim seja. Soares. Boa noite a todos, que Jesus, que os amigos espirituais nos amparem, nos assistam, e mais uma oportunidade de compartilharmos dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, hoje nós vamos falar sobre perdão, recordação, doença, um tema variado dentro do tema maior do perdão. É muito importante lembrarmos de que uma das características da mensagem do Cristo no Evangelho é de que ele não veio para os que estão sãos, mas para os doentes. É interessante lembrarmos disso como um fato marcante, porque quem não está doente na humanidade em todas as eras? Quem não tem doenças físicas e doenças emocionais? Hoje, por exemplo, a gente vive um período em que as doenças emocionais, elas são uma pandemia. A depressão, a ansiedade, as síndromes tratadas na psicanálise, as síndromes do pânico e outras. É uma humanidade doente e que sempre esteve doente. Mas a mensagem do Evangelho ela é bem clara. Jesus veio não para os que estão sãos, mas para os que estão doentes. Há uma sutileza importante nessa passagem bíblica pelo seguinte: a questão é estar consciente da doença. Porque doente, a humanidade toda, afastada das leis divinas, é uma humanidade doente. A questão é dar-se conta de que se está doente. Foi devido a isso que inúmeras curas realizadas pelo Cristo, descritas nos evangelhos, tinham certas características bem peculiares. Vejam só. Por exemplo, em Marcos 10:46, a cura de um cego de nascença. Aquele cego, junto com uma grande turba de pessoas, acompanhava Jesus, ele se esforça, e quando ele chega próximo ao Cristo, vejam a pergunta. Explicitamente ele era cego, mas Jesus chega e pergunta: que queres que eu faça? Pareceria até uma ironia. Não está ali explícito? Está explícito o físico, mas a pessoa, o espírito, ele de fato queria curar-se, e por isso a pergunta de Jesus: que queres que eu faça? Porque, na verdade, essa grande humanidade doente, boa parte não tem consciência da sua doença e não quer saber de tratamento, já que se julga nem doente está. Mas para aqueles que têm consciência de que estão doentes, eles estão dando o primeiro passo
para o tratamento. É semelhante, por exemplo, o que acontece com as pessoas que envolvem-se no vício do alcoolismo. Olha, tem muita gente que não consegue passar um final de semana sem beber. De segunda a sexta se aguenta, mas quando chega o fim de semana, todo fim de semana, tem que tomar cerveja ou uma garrafa de vinho, tem que beber álcool. Para a medicina, essa pessoa já é alcoólatra, mas há uma grande maioria que nem se disser que é alcoólatra, está xingando e está querendo brigar, porque a pessoa diz de jeito nenhum. Eu só bebo no final de semana, eu só bebo quando eu quero. Então, essa é a grande questão. Quando a pessoa dá-se conta que ela é alcoólatra e resolve procurar tratamento, ela já está um passo grande de curar-se, de ficar bom. Mas, primeiramente, ela tem que ter consciência de que ela está doente, ela está alcoólatra. Então, essa era a questão que fazia com que Jesus, em inúmeras curas mostradas na Bíblia, tu queres que eu faça o quê? Aí a pessoa, tendo consciência de fato do que queria, era curada, como esse caso que citamos. Mas aí vejam, o Espiritismo, pela revelação da essência do Evangelho do Cristo, possibilita aquele que dele se aproxima e se permite envolver-se, efetuar o tratamento mais importante. É o tratamento do nosso espírito. O Espiritismo tem como missão maior e consolador prometido tratar para curar o nosso espírito, que, aliás, é nele que decorrem todas as demais doenças que a gente possa ter. As doenças que se manifestam na mente, na emoção ou no corpo, primeiramente elas tiveram por raízes o espírito doente. Se tratar na causa, alcança os efeitos. Se tratar só os efeitos, não alcança a causa e a doença pode voltar. É por isso também que inúmeras vezes nas curas que Jesus realizava, a pessoa tinha um problema sério, era curado, e Jesus dizia em seguida: agora vai e não peques mais, deixando implícito que a causa da doença era o desequilíbrio moral da pessoa. Era o fato de que ela, ou nessa vida ou em outra, entrando até um pouco na questão do passado, tinha deixado desequilíbrios que não houveram sido resolvidos e se manifestaram em forma de doença. Quando, por exemplo, as pessoas têm a chamada doença de nascença, as doenças genéticas, congênitas, essas doenças que muitas vezes, nos primeiros momentos de vida física já se manifestam, elas tiveram uma causa: o espírito doente. E a origem foi o passado desse espírito. É claro que para o mundo materialista, a causa é a genética, era um problema hereditário. Foi porque um avô, um bisavô, tinha tal distúrbio e aí se manifestou. Porque sempre se procura uma causa física, mas a gente sabe que a causa está no espírito. Então, ou está pelos desequilíbrios dessa vida atual, ou está pelos desequilíbrios de vidas anteriores que não foram resolvidos.
aparentemente foram esquecidos, mas permaneceram no nosso inconsciente, abrindo portas para a manifestação de determinadas doenças. E por isso que, cientificamente falando, todos nós temos no nosso organismo genes associados às mais diversas doenças e cânceres, que poderão ou não nunca se manifestar em nós, mas estão ali. Se houver fatores que contribuam à doença, pode expressar-se. Mas se não houver, não vai se expressar. E por que isso ocorre? Porque todos nós trazemos um passado pesado de erros, de crimes, de desequilíbrios, e esse passado não se apagou. A gente não se lembra dele, graças a Deus. Porque cientificamente, pelo que a psicologia, a psiquiatria mesmo diz, estuda, se a gente se recordasse de vidas que já tivéssemos, a gente não dá conta, a gente entra numa paranoia, numa esquizofrenia, num desequilíbrio mental. Não se lembrar conscientemente do que a gente foi no passado é uma proteção. É a misericórdia divina para que a gente dê conta positivamente da vida atual. Que a gente só dá conta, em termos psíquicos, de uma mente, de um corpo, o que nós estamos usando atualmente. É por isso que o sinônimo de esquizofrenia é mente partida. É o fato de emergir do passado uma carga de emoções e de características psíquicas que foi de uma vida anterior. E o espírito não dá conta. Ele acaba enlouquecendo. Então, a causa de todas essas doenças estão no passado. É por isso que a Bíblia, inúmeras vezes, principalmente no Novo Testamento, ela diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. De que Jesus veio para os pecadores, porque, na verdade, aí eu volto a frisar, todos nós trazemos um passado de erros. E é esse passado de erros que a misericórdia divina nos possibilita, principalmente com a luz trazida pela revelação espírita, a mover ações e atitudes no campo do bem, da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo, como sendo o meio mais eficaz de nós resolvermos o passado de desequilíbrios. O objetivo maior das leis divinas, como Jesus já tinha deixado claro, não é o olho por olho, dente por dente. Porque se fosse essa característica da lei divina, todos nós estaríamos cegos e aleijados pela quantidade de coisa errada do passado. Então não é olho por olho, dente por dente. É o amor que cobre multidão de pecados, como já dizia João e outros apóstolos. Então, com o Espiritismo, há um direcionamento forte para que a gente se mova, para que a gente faça o bem que puder, consciente de que a carga que a gente traz de coisa errada do passado, a gente não tem nem ideia e é melhor nem ter, mas que, por isso mesmo, deve mover forças para fazer muita coisa boa
e, através das coisas boas, transcender, superar, retificar as coisas do passado. E aí nós vamos entrando na questão do perdão. O perdão que está profundamente associado às forças de cura que todos nós também trazemos. É por isso que nós temos o chamado sistema imunológico. O sistema imunológico que nós temos e que combate as doenças, ele é ativado, ele é intensificado o seu poder curativo pelas ações do bem, pelas emoções elevadas, pela vivência de bons sentimentos. Quanto mais a pessoa se nutrir de pensamentos bons, de emoções boas, de ações boas, o sistema imunológico dela se fortalece. Mas, na medida em que nós permitimos tristezas, ciúmes, egoísmos, possessividade, conflitos emocionais, aí a gente fragiliza o sistema imunológico e faz com que doenças se multipliquem. E dentre esses fatores mais problemáticos para o sistema imunológico está o rancor, o ódio, a ausência de propensão ao perdão. Então, uma pessoa que diz assim, comigo é prego batido, se errar tem que pagar. Essa pessoa, por esse tipo de temperamento, é uma incentivadora às doenças e a enfraquecer o seu sistema imunológico, que mais cedo ou mais tarde vai manifestar alguma doença grave no corpo. Então, ótimo sabermos que ter predisposição a perdoar, a ser solidário, a ser uma pessoa empática, que se envolve com a piedade, com as ações de caridade, isso é muito positivo para a nossa saúde. Ótimo. Mas o perdão, ele tem uma delicadeza imensa. Pelo seguinte, nós trazemos no nosso psiquismo, desde vidas anteriores, um chamado senso de justiça. Esse senso de justiça, que afinal de contas, em sua qualidade maior, tem origem no Criador, porque como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, a característica mais destacada de Deus é a excelsitude em amor, justiça e misericórdia. Aí, o que ocorre? Essas sementes estão dentro de nós. Só que enquanto não tivermos trabalhado suficientemente a espiritualidade em nós, as convicções de imortalidade da alma, a certeza de vida espiritual, enquanto a gente não tiver feito isso, vejam só o que é que ocorre. A gente fica com um senso de justiça forte, mas limitado a essa vida atual. A misericórdia também sofre na perspectiva de que, encarando a vida como sendo uma só,
esses sentimentos elevados eu só vou ter se eu perceber algum tipo de retorno. Se eu não perceber, eu não vou ser misericordioso com os outros se os outros não são comigo. Então é aí onde está, meus amigos, o grande problema que tentaremos aqui resolver pelo conhecimento espírita. Vejam só, para que a gente tenha predisposição mesmo para perdoar, é preciso fortalecer a espiritualidade, o conhecimento das leis divinas em nós. E nesse fortalecimento, a doutrina espírita deixa bem claro o seguinte, vejam só. Na Terra há muita injustiças, mas ninguém sendo injustiçado. Parece um contrassenso. Que diz assim, vejam só, eu vou repetir para que a gente entenda bem. Na Terra tem muitas injustiças, mas não tem ninguém sendo injustiçado. Para compreender isso é o seguinte, é preciso ter o olhar reencarnatório. Porque é o seguinte, quem está sofrendo injustiça tem uma causa. Se a causa não está nessa vida, está numa vida anterior. É isso. Para qualquer tipo de circunstância que a gente possa pensar. Fulano de tal está passando uma injustiça tremenda, certo? Se nessa vida ele não deu campo nenhum para isso, ele pode refletir. Tem conta no cartório. Tem coisa lá no passado. Mas, e aí é importante frisarmos, Jesus deixou bem claro. Na Terra, há de ter escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Ou seja, na Terra surgem muitas injustiças, cuja causa, como acabei de dizer, pode estar no passado. Mas quem estiver sendo injusto, se prepare, porque vai ter que resolver a questão. Vai sofrer consequências. Então, diante dessa compreensão, vejam qual é o segundo passo importante. Se surge no meu caminho alguém que me prejudica muito, que trai a minha confiança, que me traz um sofrimento grande. Essa pessoa, normalmente, a gente a veria como uma inimiga. Uma inimiga. Ter uma pessoa dessa na vida é uma desgraça. Mas aí vejam, do ponto de vista reencarnatório, do ponto de vista espiritual, essa pessoa não cruzou a nossa vida de graça. Alguma questão dessa vida ou de vidas anteriores, nossa, possibilitou que essa pessoa fizesse isso comigo. Mas aí compreendamos bem, ela não era obrigada a fazer. Todos nós temos o livre-arbítrio. Mas quando ela faz e me prejudica, nessa vida, é porque alguma coisa bem complicada eu trago do passado. E através daquele sofrimento, eu estarei resolvendo. Mas, eis a grande questão. Se é desse modo, nós não podemos dizer que alguém que nos faz muito mal é nosso inimigo. Na verdade, ele poderia ser considerado nosso benfeitor. Já pensou? Alguém me engana num negócio, me dá um prejuízo desgraçado, ou alguém, levando a questão para o lado afetivo, é casado com outro, está num relacionamento de reciprocidade, de confiança e trai o outro.
arrasa com o outro. Hoje em dia pode ser com homem ou mulher, que antigamente a questão era mais o homem que fazia, hoje em dia é meio a meio. E aí engana o outro. Causa um sofrimento imenso, mas não foi de graça. Aquele que está sofrendo agora está resolvendo alguma coisa do passado. E aquele que está causando, na verdade, era para ser visto como um benfeitor. E aí vocês dirão, mas um benfeitor é pouco. Sabe ao ponto em que a espiritualidade leva a questão? Ele, na verdade, é vítima nossa. Porque se a gente não fosse uma pessoa complicada que trouxesse uma carga pesada do passado, aquela pessoa, quando cruzasse o meu caminho, não ia encontrar brecha para me prejudicar, porque eu não tinha nada a pagar. Então, se hoje alguém na minha vida me prejudica, ele é vítima. Em termos espirituais, ele é mais vítima minha do que eu dele. Porque quando ele me prejudica, eu estou me libertando de uma coisa errada minha do passado. Agora ele criou um problema para ele. E o pior de tudo, ele só fez isso porque ele cruzou comigo, que trazia uma carga negativa. Porque se eu fosse uma pessoa boa mesmo, ele não teria me atingido. Se me atingiu, e aí vejam a que ponto a gente chega. Afinal de contas, quem é a vítima? Eis a questão. Pelo olhar das leis divinas, só o amor e a misericórdia que resolve. Porque enquanto tiver a criatura humana querendo fazer justiça com a própria mão, ela sempre vai incorrer em um sofrimento, em um tipo de escândalo. É por isso que se diz muito assim, quando a pessoa passa por uma injustiça grande, entregue nas mãos de Deus. E, aliás, é a coisa mais certa que a pessoa pode fazer. Entregue na mão de Deus, que você não sabe o que você fez no passado. Quem sabe o desgraçado que tu fosse, para que aquela pessoa fizesse aquilo contigo? Então, se agora isso lhe atingiu, está doendo, entrega a Deus. Porque só Deus para resolver. Porque Deus tem a onisciência que envolve o conhecimento dessa vida, de vidas anteriores, e sabe como começou o problema. A gente não tem ideia de como começou o problema. Sabe que foi uma coisa lá para trás. Mas aí, para tornar esse tema mais adocicado, tem no livro Nosso Lar, o capítulo 35, Encontro Singular. E lá em Nosso Lar, André Luiz já estava envolvido no trabalho, né, naquela área do ministério, que prestava aquele socorro às pessoas doentes que chegavam em Nosso Lar. Aí ele encontra uma pessoa chamada Silveira. E quando ele vê Silveira, ele tem um impacto. Porque o Silveira chega para André e diz: André, você por aqui? Eu nunca imaginava que eu lhe encontrasse, mas falou de uma forma amistosa, amigável. E isso para André foi pior, porque ele ficou sem saber que reação expressava. Porque de imediato veio na lembrança de André o que a família dele fez, e André estava presente ao Silveira. E o que foi que houve? Silveira tinha sido um contemporâneo da encarnação de André Luiz. André Luiz era filho de um comerciante, o pai de André Luiz, muito bem de vida. O Silveira era
um retalhista, vendia retalhos. E, para fazer isso, pegava material, pegava até empréstimo com o pai de André. E chegou um certo período da vida que o Silveira adoeceu. E não só ele adoeceu 2 filhos pequenos. E ele estava sem condições de honrar os compromissos que tinha assumido. A esposa dele vai até a casa de André Luiz para conversar com o pai de André Luiz. Lá encontra a mãe de André Luiz também e explica o problema que está a família. O esposo doente, os 2 filhos doentes, e ela vinha pedir uma concessão, que aquela dívida fosse adiada, porque tinha chegado a época de pagar. A mãe de André Luiz se sensibiliza, mas quando vai falar com o pai de André Luiz, ele diz: olha, eu sinto muito, mas eu vou ter necessidade de cobrar as promissórias, como normalmente eu cobro. E começou a falar de outros comerciantes que estariam em situação pior. Resultado: André Luiz se lembra de tudo isso. É que a família do Silveira faliu, eles tiveram que vender tudo para pagar o pai de André, e Silveira foi morar numa cidadezinha do interior, que André Luiz não teve mais conhecimento. André Luiz, como na época já era um homem formado, acompanhou tudo e interiormente concordou com o pai. E por isso agora ele estava sem saber, porque o Silveira já era espírito desencarnado. André Luiz é espírito desencarnado. E Silveira chega e cumprimenta como se não tivesse acontecido nada. E aí André fica meio sem ter chão para botar os pés. Mas aí o Silveira, ajudando ainda, diz: e o seu velho? Tem visitado o seu velho? Porque Silveira sabia que o pai de André Luiz já tinha desencarnado. E aí quebrou o gelo, né? E André pôde falar um pouco com Silveira. Aí, depois que André se afastou um pouco, uma irmã chamada Narcisa disse a André Luiz: André, aproveita a oportunidade. Se desculpe dele. Porque ela percebeu o que tinha havido. E aí André Luiz chegou junto do pai do Silveira e disse: eu venho lhe pedir desculpas pelo que a gente fez, pelo que o meu pai fez. Sabe qual foi a resposta do Silveira? Que é uma resposta que tem tudo a ver com o que nós estamos aqui falando. Eu deixei ela até aqui escrita. Ele disse assim: nossos adversários não são propriamente nossos inimigos, e sim benfeitores. Agora vejam por quê. Ele diz assim: André Luiz quis corresponder, né, àquele gesto amigável do Silveira. Mas o Silveira, ele disse: André, veja só, seu pai foi um benfeitor meu, porque depois que ele fez aquilo comigo, lá para onde ele foi, ele redobrou o trabalho e resolveu o problema da vida dele. E pela qualidade de espírito que o Silveira tinha, ele ressignificou a situação. Em vez de condenar o gesto do pai de André Luiz, extraiu daquele gesto elementos para crescer financeiramente e espiritualmente. E é por isso que diz essa frase: olha, nossos adversários não são exatamente nossos inimigos. Muitas vezes são nossos benfeitores. Depende de como nós encararmos a situação.
Outra questão muito importante ligada a esse nosso tema do perdão é o seguinte: é porque a dificuldade que a gente tem para perdoar alguém é a mesma dificuldade que a gente tem para perdoar a gente mesmo. As pessoas que são muito inflexíveis, duras com os outros, acabam sendo duras consigo mesmas. E a questão do perdão, ele passa pelo caminho do auto-perdão. A gente também tem que perceber-se como espíritos imperfeitos, que cometemos erros e podemos voltar a cometer, e ter essa flexibilidade consigo mesmo. Isso vai ajudar a gente também ser assim com os outros. E, na verdade, a questão do auto-perdão, ela tem um impacto muito grande. Porque, vejam, quando isso não é trabalhado, os problemas não se apagam na nossa mente, como aconteceu com André Luiz, que não tinha essas noções de espiritualidade que nós estamos tendo aqui, e que, na época, armazenou no juízo o que aconteceu. Lá dentro dele havia um sentimento de culpa. Ele concordou com o pai, mas sabia que estava errado. E aquilo não ficou apagado, mesmo depois da desencarnação dele. É por isso que é preciso ter essa flexibilidade atuante. Porque, por outro lado, a ausência desse perdão causa e pode causar impactos de doenças quase que imediatas. A gente se lembra aqui daquele problema narrado por Divaldo Pereira Franco em suas palestras. Houve uma fase na vida de Divaldo, nos anos 60, que no meio espírita ele foi alvo de certa perseguição dentro do movimento espírita. Surgiram críticas fortes contra ele, e a pessoa que fez essas críticas disseminou dentro do movimento espírita, e isso chegou até Divaldo. E deixou Divaldo magoado, ressentido com aquilo. Mas não reagiu de uma forma explícita contra o que aconteceu. Passaram-se os anos. Até que mais adiante começaram a surgir determinados problemas cardíacos em Divaldo. E ele, pelo trabalho que ele faz no bem, de divulgação espírita, de vivência da caridade, começou a se perguntar e perguntar à sua mentora, Joana de Ângeles, o que é que estava vendo? Por que estava aquela questão? E Joana começou dizendo a Divaldo, reflita, medite direito sobre as coisas que aconteceram e como você tem agido. E aí Divaldo disse que quando foi meditar direito, ele se lembrou desses episódios que tinham deixado mágoas dentro dele. E, de fato, quando ele lembrou-se disso, Joana disse, exatamente. Aí, em determinada oportunidade de palestras, Divaldo conta que depois de terminar uma palestra no salão com muitas pessoas, uma pessoa ficou lá no fundo do salão. E quando ele terminou que ia sair, essa pessoa se dirigiu a ele e disse, eu vim lhe pedir perdão. E Divaldo disse, mas de quê? Eu não estou sabendo de nada, que eu queria só saber uma coisa. Você me perdoa? E Divaldo disse, eu não tenho nada contra você e não tenho sentimento contrário nenhum a você.
E aí Divaldo ficou sabendo que aquela pessoa tinha sido a originadora de todos os boatos e constrangimento que tinha criado a Divaldo há muito tempo atrás. Mas o que fica de advertência para nós é como uma mágoa que é armazenada em nós, um ressentimento por algo que alguém tenha feito, pode minar a nossa saúde, pode fazer com que surjam problemas de saúde que não precisariam ter surgido, se nós estivéssemos dentro desse nível de envolvimento espiritual para não armazenar nada contra a gente. E, na verdade, não é nenhum engodo, não é nenhum engano da doutrina espírita quando ela diz isso, de que, olha, alguém que te faz um mal, tu deve olhar para ele como um benfeitor teu. Desde que você esteja trabalhando a perspectiva espiritual. Benfeitor porque ele está te livrando, está te limpando de umas questões aí sujas que tu trouxe. Porque só te aconteceu porque tu tem conta no cartório. Se não tivesse, não acontecia. Então, ter bem aceso esse nós é muito importante. Por último, eu vou tentar aqui trazer uma história sobre isso, que é aquela narrada no capítulo 18 de Ação e Reação, que é resgate coletivo. A história de Aicênio e Lucas, dois espíritos elevados em parte, trabalhadores no bem, e que no livro Ação e Reação, André Luiz traz para nós essa história, porque o Aicênio e o Lucas, eles já estavam, vejam só, há cinco decênios fazendo o bem e ajudando pessoas. E eles percebiam que havia uma espécie de constrangimento para eles não ocuparem cargos mais elevados na colônia espiritual onde eles estavam. E aquilo, de certo modo, começou a intrigar eles, e eles pediram um esclarecimento ao ministro daquela área onde eles ficavam, sobre o que é que havia, por que é que eles tinham essa dificuldade de ocupar cargos mais elevados na colônia. E aí André Luiz diz que foram feitas, em determinado setor lá no plano espiritual, espécie de chapas semelhante à de raio-x que a gente faz na Terra, faz aqui, de passados encarnatórios daqueles espíritos. E avaliando, não encontraram nada nas últimas encarnações que desse campo para alguma dificuldade maior, até alcançarem a 5ª geração. 500 anos. Aí surgiu uma questão de um crime, onde aqueles mesmos 2 espíritos que agora eram muito amigos e trabalhavam no bem, tinham sido responsáveis pela morte de uma pessoa, empurrando ela de um abismo por questões políticas da época. E aquilo não tinha se apagado neles. E aquilo eles precisavam resolver. Era uma recordação maléfica ou danosa, que precisaria ser curada, transcendida. A gente deve ver
as questões espirituais e emocionais semelhantes a quando nós temos uma ferida ou um caroço no corpo físico. E aquilo precisa ser tirado para que os órgãos associados àquele caroço trabalhem normalmente. Assim acontece com questões emocionais e espirituais. E esses dois espíritos, devido a valores positivos que tinham adquirido ao longo dos últimos anos de trabalho, puderam escolher a época de reencarnar e o que é que aconteceria. E aí é dito André Luiz que eles já haviam reencarnado há algum tempo atrás e na verdade já tinham até desencarnado. Eles escolheram dedicar a vida em termos de missão à área da aeronáutica. E haveria um acidente aéreo envolvendo os dois, houve, no qual eles deram a vida em benefício do desenvolvimento de engenharias associadas à aviação. Porque ocorre assim, quando qualquer um desses aviões mesmo cai, há feito um estudo rigoroso sobre a razão da queda. Aí identificam-se fatores que preponderaram e que são retificados pela engenharia aeronáutica para que aquele tipo de acidente não volte a repetir-se. Foi a escolha de vida desses dois espíritos, para que eles resolvessem de uma vez por todas essa questão do passado. Então, nós temos no meio espírita muitos exemplos ligados a isso. Nós tivemos, por último, me referindo aqui a Peixotinho, que é Peixoto Lins, o nome dele. Francisco Peixoto Lins. E que, na verdade, foi um dos médiuns mais importantes do movimento espírita, médio de materialização, médio de cura, e que desde a infância ele trazia um problema sério de asma. Problema esse que ao longo do trabalho dedicado ao bem, à mediunidade, ele não resolveu. Ele tinha crises de asma que era de cair, de quase morrer. Houve uma vez, rapidamente focando, que ele foi ter um encontro com Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, para um trabalho de materialização e de cura. E quando ele chegou em Pedro Leopoldo, ele teve uma crise de asma, que aí só ajuda espiritual, que resolveram apenas por um dia ou dois ali no trabalho, e depois o problema voltou. Bom, Peixotinho curou muita gente. Conta um caso engraçado referente à vida dele, quando ele foi morar no Rio de Janeiro, ele morava em Fortaleza e trabalhava no Exército. Foi transferido, foi morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele ajudou até a fundar um centro espírita lá. Centro Espírita André Luiz. E lá no Rio de Janeiro, a instituição espírita ficava próximo ao quartel. E na instituição espírita tinha muita gente que se curava. E o médium de cura era ele. Aí, no quartel, o capitão soube. E disse, Peixotinho, com pena de Peixotinho, Peixotinho, olha, eu não acredito nessas coisas. Mas dizem que tem uma casa de espíritos aqui próxima, que as pessoas vão lá e se curam. Por que você não vai lá para ver se você ficava curado dessa asma? O capitão lá não sabia que ele era o médico de cura, que não curava ele, curava os outros. Mas ele não disse nada, porque ele pensou, se eu disser, o capitão vai dizer, então tu és um mentiroso. Como é que tu cura os outros e não cura tu mesmo? Ele ficou lá na dele, tá certo. Mas ele era esse médico de cura.
No final, depois que ele desencarna, volta ao plano espiritual, Edivaldo Franco conta em determinada palestra que estava a presença do Peixotinho, e ele narra de que a causa da asma de Peixotinho era porque, numa encarnação lá para trás, ele tinha sido carcereiro, num período, aquele que toma conta do presídio para que os presos não fujam. Ele se envolveu numa atividade de costurar couro de animais molhado em presos, que acabavam morrendo por sufocamento. O couro engiava quando ficava seco e a pessoa morria por falta de ar. Nessa vida, depois de ele já ter resolvido muita questão espiritual dele, ele mesmo escolheu ter, pelo menos para uma limpeza mais profunda no corpo espiritual dele, a doença da asma, que era um reflexo desse passado que ele deixou lá para trás. Agora, ficando bem claro, como nós vemos na história de Peixotinho, a misericórdia das leis divinas. Não é? Porque isso não impediu dele ter tido todo o trabalho do bem, da caridade, de ter voltado ao plano espiritual já com a idade, para a época, até um pouco avançada. Ele faleceu com 60 e poucos anos. Hoje seria até cedo, mas na época a gente sabe que há 20, 30, 40 anos atrás a faixa etária de morte era uma idade menor. Mas ele realizou todo o trabalho e agora, no plano espiritual, é um espírito que expressa harmonia e paz dentro de si. Bom, nós agradecemos aí essa oportunidade de ter compartilhado essas histórias com vocês, agradecidos à espiritualidade que nos ampara sempre, que Jesus, que os espíritos benfeitores nos acompanhem de volta aos nossos lares com muita paz. Amigo Soares, a nossa gratidão quando eu falei na prece pedindo, eu acho que a gente foi ouvido, que você deu uma explicação didática, tranquila, e que todos nós, na verdade, vamos refletir e compreendemos que a justiça de Deus, a misericórdia, né, é fundamental no nosso processo evolutivo. E esperamos em breve tê-lo mais uma vez aqui conosco. Peixotinho, né, agora em fevereiro, foi o aniversário dele, dia 1º de fevereiro, o professor Humberto Vasconcelos, que é genro, esteve aqui com a filha de Peixotinho e netos de Peixotinho, que vieram para cá para fazer uma palestra sobre Peixotinho, né, que o professor Humberto é o fundador e o atual presidente lá da Fraternidade Espírita Peixoto Lins, conhecida como Peixotinho. Então, muito bem lembrado aí essa causa, né? E assim tem Chico, né, que também tem histórias nesse sentido de doenças, vamos dizer, pregressas, e que havia a necessidade de, né, passarem pelos momentos de dificuldade, e o Chico também tinha essa consciência que ajudava tantos, mas a ele mesmo, ele respeitava tanto que não fez cirurgia no olho e tal. Bom, e a nossa gratidão para a semana é Nira Fernandes, dia 28. Bom, e aí vamos ter Valdenira Fernandes, que é do Seara Espírita Maria de Nazaré, aqui da nossa cidade de Caruaru. E Bom Ânimo é o título da palestra de Valdenira Fernandes. Bom Ânimo. Então, estão todos convidados às 19h30 e estaremos aqui mais uma vez.
Nós temos as atividades nossas, tem o que a gente chama do Evangelho, são atividades presenciais, todos os dias, de 8h30 da manhã, aberto a quem quiser vir. É um Evangelho, uma meditação que nós fazemos aqui pela manhã, às 8h30 e às 18 horas, menos na quarta-feira, por conta da palestra, às 18 horas, mas às 8h30 tem isso todos os dias, sábado, domingo. Nas terças nós temos aqui, depois desse evangelho, um estudo sobre mediunidade. Nas quintas-feiras nós temos também o evangelho às 18 horas, após o evangelho, o tratamento espiritual e depois a distribuição de quentinhas, uma jantinha para o pessoal de rua, que nós distribuímos aqui às quintas-feiras. Então, sintam convidados a participarem. Nosso agradecimento aos que aqui estão presentes, mais uma vez aos internautas, aqueles que nos acompanharam e no futuro irão também acessar. O abraço a todos e vamos agradecer através da prece, por favor. Nivaldo Benício Soares, trabalhador dessa casa, fazer a prece de agradecimento desta noite e em breve o velho Soares aqui conosco mais uma vez, ou sua esposa, Silmara, que vai estar aqui conosco. Vamos elevar nossos pensamentos, nosso Divino Mestre Jesus. Vamos trazer Jesus para dentro de nossos corações. Jesus, Divino Mestre, Mestre de luz e de esperança, permite que teus bálsamos santificantes, os bálsamos do teu amor divino, resplandeçam em nossos corações, iluminando nossas mentes, dando a condição de entender e compreender a beleza dos teus ensinamentos. Gratidão, Senhor, por ter nos envolvido, todos aqui presentes, com a palestra brilhante do nosso irmão Soares, que veio nos abrilhantar, veio nos fortalecer. Fortalece, mestre amado, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, com as tuas bênçãos. E permita que todos nós daqui saindo, possamos levar para nossos lares, para nossos vizinhos, por que não dizer, para toda a humanidade, essa paz que deixaste conosco, que assim seja. Missão cumprida, velho.